E eu que clonei o WhatsApp do meu marido, achando que ele me traía, mas o que eu descobri foi ainda pior. Bom, eu estava casada há 1 ano e meio. Eu e meu marido, antes de nos casarmos, nós namoramos por 2 anos. E assim, eu posso dizer que foi o casamento dos sonhos, sabe? Nós planejamos tudo, foi a coisa mais linda, era um sonho que eu tinha realizado. Até que após 1 ano casados, o meu marido ele começou a ter umas atitudes estranhas. Porque assim, nós nunca fomos de mexer no celular um do outro, tal, sabe? Nunca escondemos nada também um do outro. Nós tínhamos a senha um do outro, só que eu nunca precisei mexer no celular dele, ele também nunca mexeu no meu. Só que após esse período, ele começou assim, toda vez que estava perto de mim, ele deixava o celular com a tela virada para baixo, sabe? Sempre no silencioso. Às vezes ia no banheiro, assim, coisa rápida, mas ele levava o celular, então eu comecei a desconfiar. E ele, que quase não saía, né, a não ser quando ele estava no trabalho, ele começou a criar hobbies. Pra vocês terem uma noção, meu marido, ele tem 35 anos. E ele criou um hobby ali, que ele falou pra mim que ele ia jogar videogame na casa de um amigo da empresa. Cara, nós nem filhos temos, sabe? Ele nunca falou desse negócio de gostar de videogame. E aí ele começou com isso do nada. Então, assim, além disso, ele saía muito arrumado, sabe? Cheiroso. Então, na minha cabeça, ele estava me traindo com alguma mulher. Então, foi quando eu comentando isso com uma amiga minha da empresa, ela falou assim, por que você não clona o celular dele? E eu nem sabia, né? Então, ela me explicou tudo certinho como que funcionava. E eu fui e clonei. E como assim, ele era bem leigo, sabe? Em questão, assim, de WhatsApp, essas coisas. Mesmo que ficava aparecendo lá que tinha outro aparelho conectado, ele acabou, assim, nem vendo. Não precisou muito tempo. Já no segundo dia que eu estava com o celular dele clonado, ali, né, com o WhatsApp dele clonado, teve um momento que ele foi pro banheiro, ele levou o celular. E nesse momento, eu ali na sala mesmo, eu já abri e comecei a olhar as conversas ali, na hora que ele já tava conversando mesmo, né? E ele começou a conversar. Teve um momento que ele foi pro banheiro, ele levou o celular. E nesse momento, eu ali na sala mesmo, eu já abri e comecei a olhar as conversas ali, na hora que ele já tava conversando mesmo, né? E ele começou a conversar com esse amigo, que ele ia jogar videogame. Na hora que eu vi o teor da conversa, de fato, meu marido, ele estava me traindo, só que não era contra a mulher. E sim, com esse amigo dele. Gente, meu marido, ele tava enviando nudes pra esse amigo. A conversa dos dois ali, ele falando que ele tava com saudade. Foi ali... Naquele momento foi uma mistura de decepção com nojo. E foi ali que eu entendi que meu marido já nem me procurava tanto porque ele estava tendo o que ele queria com esse amigo. E naquele momento ali eu não consegui me controlar. Eu já comecei a bater na porta do banheiro falando pra ele sair, né? E ele lá de dentro me xingando de tudo, falando que eu tava louca, tal, sem entender de nada. Até que ele abriu a porta e na hora que ele abriu, eu mostrei pra ele. E naquele momento ele quis, tipo, jogar a culpa em mim, né? Onde já se viu, eu clonar o WhatsApp dele e tal. Mas quando ele viu que eu não ia baixar a guarda, né? E que ele estava errado, ele começou a pedir perdão. Ele falou que ele não sabia que ele gostava disso, que ele estava gostando desse amigo, mas que ele queria continuar comigo, o que ele poderia fazer pra mudar. Só que ali naquele momento eu só consegui chorar, sabe? Porque meu marido, ele nunca mostrou que ele tinha essa opção sexual. Nós acabamos nos separando, né? Assim, pra todo mundo, o casal que era um exemplo, foi um choque quando nós anunciamos a separação. Só quando nós nos separamos, eu não tive coragem de falar o motivo. Porque por mais que eu saiba que ele estava errado, que ele havia me traído, eu me preocupei com ele, sabe? O problema é que agora eu virei, tipo assim, a monstra da história. Porque eu não sei se ele falou alguma coisa pra família dele, pros nossos conhecidos, só que todo mundo fala onde já se viu separar de um cara que sempre foi trabalhador, que fazia de tudo por mim. Então eu não sei, né, se ele falou realmente alguma coisa ou se as pessoas apenas estão imaginando. E tem hora que realmente me dá vontade de falar, sabe, o motivo. Só que eu não contei nem pros meus pais, né? Eu só falei que aconteceu, que a gente não tava dando mais certo, que a gente brigou. Então hoje eu trouxe a minha história pra saber aqui de vocês, né? Se eu deveria contar o real motivo pras pessoas que me criticam tanto ou não. Porque eu não sei se eu devo fazer isso. Você pode me dar a sua opinião? E é isso. Essa é a minha história.